Salve família vascaína, o Vasco quer ganhar os 3 pontos contra o Internacional e hoje foi o último dia de preparação para a partida contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo é válido pela 17ª rodada do Brasileirão e é muito importante para o Vasco, que está muito pressionado e está na 16ª colocação, a mesma pontuação do Santos, torcedor. Até porque o Santos nesse momento está ajudando o Vasco. Acabou de tomar 1-0, gol do Derek Lacerda aos 4 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Sport na Ilha do Retiro. Muito difícil o jogo, hein? Está ajudando o Vasco nesse momento, torcedor. E vamos falar também que o primeiro da zona do rebaixamento, o Santos, o Vitória, 15º, e tem jogo a mais, porque o Vasco tem 2 jogos atrasados, contra o Juventude e contra o Bahia. E a CBF ontem marcou a data para a partida, que foi marcado para dia 20 de agosto, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, torcedor. E também na 18ª rodada, dia 9 de agosto, o Vasco enfrentará o Atlético Mineiro em São Januário, às 4 horas da tarde. E o dia 17 contra o Santos, no Morumbis. E tem que ganhar esse jogo, é jogo de 6 pontos, né, torcedor? Porque o Santos vai brigar com o Vasco até no final para não cair. Esse é o meu pensamento, torcedor, nesse momento, né? E também contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 30, torcedor. No dia 30, 8h30, no dia 3, torcedor. Desculpa, no dia 3, na Ilha do Retiro. E o CSA, o jogo está marcado para o dia 7, às 8 horas, em São Januário, torcedor. Então, a situação do Vasco não está muito bom, torcedor. Mesmo assim, o Vasco, para o campeonato, tem que contratar, torcedor. Vamos ver se o Vasco vai mesmo vender o jovem goleiro Felipe Gabriel. Dessa maneira, pode pegar os 38 milhões de reais e poder estar contratando, torcedor. Porque o Vasco, nesse momento, está ficando para trás. Perdeu várias oportunidades de contratações de possíveis jogador que podia ser titular no time do Vasco nesse momento. Perdeu o Gustavo Cabaleiro para o Santos, perdeu o Balbuena para o Grêmio, o Zé Rafael para o Santos, agora o Ilharão, que podia estar no Vasco, foi para o Santos, né, torcedor? E também o Mike, o lateral, que até por causa de intrigas com o empresário, o Vasco não conseguiu trazer para o Vasco da Gama, né, torcedor? Então, o Balbuena foi para o Grêmio, que é outro time que vai lutar com o Vasco pelo rebaixamento, ou até no meio da tabela, e o Santos, a maioria dos jogadores aqui, principalmente o Gustavo Cabaleiro, o nome dele estava na mesa do Vasco, e o Vasco perdeu a oportunidade de contratar o jogador promissor, né, torcedor? E tem o Zé Rafael, que podia ser um titular do Vasco da Gama e ajudar demais, né, torcedor? E o Ilharão, que jogou no Flamengo, né, podia estar sendo titular do time do Vasco também. Ele joga de zagueiro, joga no meio e ajudar muito o Vasco da Gama. Então, se o Vasco não contratar, torcedor, a gente no final do ano a gente vai descer lá para baixo, lá para a Série B, e tomara a Deus que isso não aconteça, né, torcedor? E isso tudo não é sorte, tem que ter competência para contratar, e contratando o Vasco não vai cair, torcedor. Curte, compartilhe, dá essa moral, como eu falo todo vídeo. Saudação vascaína, torcedor. Veja o vídeo.